Tem gente que não abandonou a fé, só foi esfriando por dentro sem perceber. Olá, graça e paz, eu sou a Nath. Hoje é o 3º dia do devocional Outonos da Alma e eu quero falar com quem continua indo, continua fazendo, continua presente, mas por dentro sabe que já não queima como antes. Porque esse é um dos outonos mais silenciosos da alma. Não é quando tudo para de uma vez, é quando a chama vai baixando devagar. É quando o coração continua comparecendo, mas já não pulsa por dentro. É quando a boca ainda ora, mas a alma já não se derrama como antes. E talvez essa seja a parte que mais assusta. Porque por fora ninguém percebe. Você continua, você faz, você serve, você segue. Mas por dentro alguma coisa mudou. E dentro de você nasce aquela pergunta que quase ninguém tem coragem de falar em voz alta. Deus, eu ainda estou perto ou só estou acostumado? E é aqui que muita gente se confunde, porque interpreta o outono de forma errada. Acha que outono é só esfriamento, acha que outono é só perda, acha que outono é sinal de que tudo acabou. Mas o problema não é a estação, é não discernir o que Deus está fazendo nela. A igreja de Éfeso viveu algo parecido. Eles tinham história, tinham obras, tinham constância, tinham estrutura. Não era uma igreja caída por fora, era uma igreja correta por fora, mas por dentro alguma coisa tinha se deslocado. E então vem a palavra em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Percebe a seriedade disso? Jesus não disse que eles tinham parado tudo. Ele disse que abandonaram o primeiro amor. Ou seja, ainda havia movimento, mas já não havia o mesmo fogo. Ainda havia prática, mas já não havia a mesma chama. Ainda havia obra, mas já não havia a mesma entrega, e isso dói porque é real. Tem gente que não se afastou da igreja, não se afastou da Bíblia, não se afastou da rotina espiritual, mas se afastou daquilo que sentia no começo. E esse é um tipo de dor que quase ninguém sabe explicar, porque é estranho continuar presente e ainda assim sentir que alguma parte sua ficou para trás. É estranho continuar fazendo e ainda assim perceber que o coração já não responde como antes. É estranho olhar para a própria vida espiritual e sentir que algo esfriou sem você saber exatamente quando. E é aqui que o outono entra de forma profunda, porque o nosso olhar vê o outono e pensa queda, fim, resfriamento, folhas secas. Mas biblicamente o outono não é o fim do processo, é o começo dele. Deuteronômio capítulo 11, versículo 14 diz: eu darei a vocês a chuva no tempo certo, as chuvas de outono. E as chuvas do outono não vinham para colher, vinham para preparar a terra, vinham para amolecer o solo, vinham para mexer naquilo que depois de muito tempo sem água já tinha endurecido. E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo em você agora, não te descartando, não te rejeitando, não se afastando, mas mexendo num solo que endureceu com o tempo. Porque solo endurecido não recebe semente e coração endurecido não sustenta fogo. Então Deus permite o outono, não para destruir, mas para preparar, não para encerrar, mas para começar num lugar mais profundo. E deixa eu te confrontar com amor. Talvez você esteja chamando de resfriamento o que na verdade é Deus expondo o que secou por dentro. Talvez você esteja chamando de ausência o que na verdade é Deus mexendo no lugar onde você já não deixava mais ninguém tocar. Talvez você esteja pedindo para sentir como antes,
enquanto Deus quer te levar a uma profundidade que você nunca viveu. Porque voltar ao primeiro amor não é voltar a uma emoção antiga, é voltar ao lugar onde Cristo era suficiente, é lembrar de onde caiu, é reconhecer o que esfriou, é parar de fingir que está tudo bem por dentro. Por isso, a palavra para Éfeso não foi produza mais, foi lembra, arrepende-te e volta. Volta ao lugar onde seu coração ainda queimava. Volta ao lugar onde a presença de Deus ainda bastava. Volta ao lugar onde servir não era só movimento, era amor. E talvez hoje seja o ponto mais importante. Você não precisa produzir mais para Deus chamar. Você precisa parar de chamar de normal uma alma que já não arde, porque há outonos em que o maior milagre não é florescer por fora, é voltar a sentir por dentro. E eu sei, isso dói. Dói admitir que esfriou, dói perceber que continua, mas sem o mesmo fogo. Dói reconhecer que a alma se acostumou com uma rotina sem chama, mas a boa notícia é que Jesus não confronta Éfeso para humilhar, ele confronta para chamar de volta. Isso é amor. Porque se ele aponta o que esfriou, é porque ainda há esperança de reacender. Se ele mostra a área endurecida, é porque ainda ele quer regar. Se ele expõe o outono, é porque ele ainda decidiu enviar chuva. Então hoje talvez não seja o dia de se culpar, talvez seja o dia de voltar. Volta em oração, volta em verdade, voltar sem máscara, voltar sem performance, voltar com o coração na mão e dizer: Senhor, eu ainda estou aqui, mas eu preciso que o Senhor mexa nessa terra de novo, porque nem todo outono é Deus se afastando, às vezes é Deus preparando em silêncio a terra onde o amor vai florescer outra vez.